Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar falando aí sobre o projeto de instalações elétricas residenciais. Iremos para a parte 4 hoje, né? Muito bem. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes. Dimensionamento do padrão de entrada. Na sequência, a definição da potência aparente, reativa e ativa. Levantamento da potência total da instalação, dentro do nosso exemplo de análise. E a determinação da modalidade de fornecimento, tá? No fornecimento de energia. Muito bem. Então, com relação agora ao dimensionamento, né, do padrão de entrada, nós temos que, para realizar o dimensionamento do padrão de entrada, é necessário calcular a carga instalada e, posteriormente, determinar o tipo de fornecimento. Tá? Daí tem modalidades, né? Modalidade A, B, C. A demanda de corrente e também a demanda de potência. A corrente de demanda da instalação é utilizada para o dimensionamento da entrada consumidora, né? Então nós temos ali uma residência que vai consumir um certo nível de energia elétrica. No projeto de estudo para o qual foi feita a previsão dos pontos de iluminação e de tomada, é possível agora obter o quadro de previsão de cargas. Então o quadro de previsão de cargas é o seguinte, eu pego a potência de iluminação, potência dada em VA, nos pontos de iluminação, né? Daí nós temos também as potências aqui de tomada, quantidade de tomadas, né? Aqui nós temos 3, por exemplo, 4, daí você pega e multiplica, né? Aqui é vezes 3 e vezes 1, por quê? Porque a gente é lá na regrinha da cozinha, né? Você tem as 3 primeiras de 600 VA e as outras subsequentes aí de 100 VA, né? Ou se ultrapassar de 6 pontos de tomate, você coloca as duas primeiras 600 VA, depois vai acrescentando 100 VA para as outras. Então nós temos aqui o total por cômodo, né, de potência de tomada, também o total por cômodo aqui de iluminação e os pontos específicos, que basicamente é aquele chuveiro elétrico de 6.400 watts e uma torneira elétrica de 4.400 watts. Muito bem. Então nós temos aqui a definição do fator de potência monofásico, é algo importante passar para vocês de uma forma bem resumida, tá? Então nós temos aqui um circuito elétrico bem parecido com o que nós vimos lá de corrente contínua, só que em vez de CR é Z, onde Z representa uma impedância formada por resistores, capacitores e indutores, e esse V aqui com o desenho de uma senoide é a tensão senoidal, que pode ser fase-fase, fase neutra, tá? Sistema trifásico, tá? Então nós temos esse tipo de circuito para uma instalação elétrica. Tá? Pode pensar assim, ó, geradora e residência. Então se nós temos esse tipo de circuito, surge uma corrente, tá? Esse pinguinho em cima é porque é uma corrente fasorial. Tá? Fasorial é a mesma coisa que vetorial, tá? Então nós temos que a potência que é dada em VA, daí vocês começam a entender, né? Puxa, por que é VA? É justamente por conta dessa formulinha. O VA é tensão vezes corrente. Daí você fala, pô, professor, mas tensão vezes corrente não é potência? Com P? Então, lá em corrente contínua é potência com P. Aqui em corrente alternada é potência com S. Tá? Então nós temos essa formulinha aqui, que é para potência também. E nós temos aqui que o P, que é o que nós já calculamos lá em corrente contínua, ele está no eixo X, digamos assim, né? Ou o eixo dos reais. E existe uma outra parcela que é o Q, né? O Qzão. Ele vem no eixo vertical ou eixo dos imaginários, porque quando você vai trabalhar com tensão alternada, trabalha-se com números complexos, né? Então você tem parte real e parte imaginária. Aí o S, então, esse VA, tá onde? Ele fecha aqui esse triângulo retângulo, né? Temos um ângulo reto aqui 90 graus. Então nós temos um triângulo retângulo formado por potência P, que é potência ativa, Qzão, que é potência reativa para indutores e capacitores, e o S, que é basicamente a soma vetorial da potência ativa com a potência reativa, né? Por ser vetorial, nós temos que calcular aqui um teorema de Pitágoras, tá certo? E essa potência S com relação à potência P gera um ângulo. Esse ângulo aqui é o ângulo da corrente, tá? Da corrente elétrica para um circuito alternado. Então, fazendo a definição de Pitágoras, nós temos que potência S, né, potência total ou potência aparente,
ela é a soma da potência ativa mais a potência reativa de forma vetorial, né? Temos um vetor aqui, outro vetor aqui, a soma das duas setas dá essa seta maior, que é o VA, beleza? Só que, muito bem, se eu tenho um triângulo retângulo, com o ângulo de carga da corrente, eu posso definir que a potência ativa, ou P, né, é dada pela potência aparente, módulo de S, que seria essa raiz quadrada aqui, vezes o cosseno do ângulo da corrente. Unidade watts. E a potência reativa é a mesma coisa, é S, porém, como está oposto ao ângulo, ele vem com seno. Tá? Então, esse seno do ângulo da corrente, nós temos potência VAR, né? Volt ampere reativo. Muito bem. Agora, muito bem, chegamos aí na parte do fator de potência, que interessa bastante para a gente. E qual seria a definição matemática, né, do fator de potência? O fator de potência é a potência útil dividido pela potência total fornecida. A potência útil é o que converte a energia elétrica em calor, em movimento, velocidade, torque, enfim. É o que de fato a gente utiliza da energia elétrica para conversão num outro fenômeno físico. Beleza? Então, sabendo que P é S vezes cosseno φ, nós podemos substituir P por isso daqui, né? E como tem S acima e S embaixo, podemos fazer uma simplificação, chegando que o fator de potência equivale a cosseno do ângulo da corrente. Tá? O ângulo da corrente é o ângulo deste I aqui. Tá? Muito bem. Essa é a definição aí bem resumida do que seriam as relações de potência, né, e parâmetro de tensão e corrente para corrente alternada, que é o caso de instalações elétricas. Mas o que interessa para nós de fato é o P, essa potência ativa, porque a parcela da potência é utilizada no dimensionamento do padrão de entrada de uma instalação elétrica. Então, o dimensionamento é feito com potência ativa dada em watts. Muito bem. Agora, para o padrão de entrada aqui, nós temos uma tabela onde são mostradas as parcelas de potência ativa e aparente no circuito de iluminação, tomadas e pontos específicos, né? Chuveiro, torneira elétrica, respectivamente. Então aqui nós temos ali os pontos, né, de iluminação, que geram um subtotal aqui de 620 VA ainda, tá? Então isso daqui é a potência aparente. Para a tomada, nós temos um total aqui de 4.900 VA para os pontos de tomada da instalação. E os pontos específicos dados em watts, então a potência ativa, né? Por quê? Porque é tudo aquilo que é convertido efetivamente em calor, chuveiro, torneira elétrica, né? Então, 10.800 watts. Só que daí nós temos o seguinte. Para a parte de iluminação, existem diversos tipos de lâmpada. Tem incandescente, fluorescente, halógena e a LED, né? Muito bem, eu já comentei inicialmente aqui, né, da instalação de lâmpada incandescente, fluorescente, e a LED, eu já comentei alguma coisinha também, mas a halógena, ela é um tipo de lâmpada incandescente, tá? Só para constar aí, tem um filamento lá de tungstênio, da mesma forma que a lâmpada incandescente, mas o bulbo dela é preenchido com gás halógeno, que, salvo engano, é aquele elemento da família 17A da tabela periódica, tá? Geralmente utiliza-se bromo ou iodo. Então, se parar para observar aqui, você tem que incandescente 80 watts, halógena também, né? E daí nós temos o seguinte, a potência reativa, né, na halógena incandescente é zero, né? Ou seja, toda a potência ativa é igual à potência aparente, não existe reativa. Então o fator de potência é 1, porque 80 dividido por 80 dá 1, né? Agora se eu pegar a fluorescente, não tem lá o reator é uma carga indutiva, então consome um VAR, potência reativa, tá? Se consome o VAR, nós temos que a potência ativa é 20, mas a aparente é 40, né? Lembrando, 20 mais 34,5 não dá 40, mas fazendo a soma vetorial, por teorema de Pitágoras, chega assim em 40. Então o fator de potência é a potência ativa 20 dividido por 40, que dá meio, tá? É o fator de potência baixo. A halógena é a mesma coisa, né? Igualzinha a lâmpada incandescente, vai ser 1. E a LED é 12 watts, tá? Mas ela consome um pouquinho de reativa, porque tem um circuitinho que fica chaveando, né? A alimentação da lâmpada. E a potência aparente, portanto, é 13 VA. Se eu dividir 12 por 13, chegamos em 0,92. Tá?
Aqui nós temos dois dados importantes, né? A potência ativa, que quanto menor melhor, por termos de consumo de energia, conta de energia, né? E o fator de potência, que quanto maior melhor. Por quê? Porque se eu tenho um fator de potência 1, significa que toda a potência que eu estou fornecendo, que é a potência aparente, está sendo convertida em potência ativa, né? Que seria luz, calor, etc. Tá? Agora, se eu tenho a fluorescente, por exemplo, eu forneço 100% e aproveito apenas 50% para o fornecimento de luz. Né? A halógena é o mesmo conceito da incandescente. E a LED, ó, eu forneço 100% de energia, potência aparente, e 92% utilizado para ser convertido em luz, onde nós temos aqui uma produção de 1.200 lumens, que é a quantidade de luz para todas essas lâmpadas. Tá? Então, todas as lâmpadas com esses índices apresentam densidade luminosa de 1.200 lumens. Por isso que se fala muito da LED, né? Observe aí, a incandescente 80, a LED é 12. Pô, a LED é o que aí? 12,5 é 60, né? Ela é 6 vezes e pouco aí melhor que a incandescente ou a halógena, né? E aí quase 2 vezes melhor que a fluorescente em termos de potência. E fator de potência ela só perde para as incandescentes, que é uma resistência pura, né? Então, em termos práticos, é recomendada a utilização de lâmpada LED por questão de efetividade em consumo de potência útil e também porque consome pouca potência, né? É a que menos consome aqui de todas. Agora, para determinar a potência ativa, né, nós temos que, após a previsão de carga, é preciso determinar a potência aparente total para a iluminação e a potência aparente total dos pontos de tomada. Para isso, aplica-se o fator de potência para a correção. Tá? Nós temos que determinar, na realidade, a potência ativa, tá? Não a potência aparente. Então, a potência ativa vai ser o quê? Vai ser a potência aparente vezes o cosseno do ângulo da corrente, que é basicamente o fator de potência, né? Então, a potência aparente vezes o fator de potência, que já foi especificado, por exemplo, nas lâmpadas, né? Na tabela anterior, e cuja unidade de medida é o watt, que já foi dito também. Então, nós temos aqui a tabela considerando iluminação, tomadas e pontos específicos. Ponto específico está com um tracinho aqui porque a potência já é dada em watts, né? Conversão de energia elétrica em térmica. Agora, iluminação e tomada não. Nós temos aqui, para o exemplo prático, foi pego iluminação incandescente. Então, fator de potência 1, 620 vezes 1 dá 620. E para tomadas, por norma, 5, 4 e 10, utiliza o fator de potência 0,8. Então, 4.900 vezes 0,8 dá 3.920. E, portanto, deve-se somar todas as parcelas de potência ativa, de iluminação, tomadas e pontos específicos. Fazendo essa somatória das potências, nós temos uma potência ativa total para instalação de 15.340 watts. Agora, com relação à modalidade de fornecimento, que é efetivamente que vai chegar para o nosso quadro de entrada, temos que, com base no valor obtido, deve-se consultar a concessionária para verificar o tipo de fornecimento e a tensão padrão de entrada a considerar. Tá? No caso da CPFL, né, que é a concessionária regional, as modalidades de fornecimento são de acordo com a GED 13 em seus itens 5.5 e 5.6. Tá? Então, é um documento da CPFL, tá, que tem ali as características, posteriormente encaminho para vocês, para instalação elétrica, tá, de baixa tensão. E diz o seguinte, que a modalidade A é o fornecimento monofásico feito por 2 fios, uma fase e um neutro. Né? Aplicada a instalação com carga instalada até 12.000 watts ou 12 kW, para tensão de fornecimento 127 e 220 e até 15.000 para tensão de fornecimento 220 e 380. Tá? Aqui na região de Sorocaba é 127 e 220 em geral. Né? Então trabalha-se aí de forma genérica com até 12 kW. Modalidade B é o fornecimento bifásico, feito a 3 fios, 2 fases com neutro, e aplicada a instalação com carga instalada de 12 kW até 25 kW para
tensão de fornecimento 127 e 220, e acima de 15 até 25 também para a tensão de 220 a 380. Tá? Turma, isso daqui são dados da CPFL, tá? Se eu pegar Eletropaulo, a STT, tem diferentes, né? Diferentes regrinhas aqui. Eu estou citando a CPFL. Então, se você for fazer um projeto em Sorocaba, é isso daqui. Se for fazer em São Paulo, já não é essa regrinha aqui, tá? Só para vocês terem essa noção. Então, modalidade C, nós temos o fornecimento trifásico, feito a 4 fios, 3 fases com neutro, aplicada em instalação com carga instalada acima de 25 e até 75 kW, para tensão de fornecimento 127 e 220, e também nesses parâmetros de potência para tensão 220 e 380. Tá? Esse nível de tensão aqui, os dois níveis, né, vamos colocar assim, fase neutra, fase neutra, fase, são de cada concessionária. Tá? Então isso daí muda de região para região. Mas é o nível de tensão de fornecimento para distribuição secundária. Portanto, a potência ativa ela é 15.340 e encaixa na modalidade de fornecimento B. Né? Por quê? Porque na modalidade B nós temos que de 12 a 25 o fornecimento é bifásico, das fases neutro. E nós temos aí 15.340, está entre 12 e 25, por isso que fornecimento na modalidade B, bifásico com duas fases e neutro. Beleza, turma? A aula de hoje é isso. Qualquer dúvida eu estou disponível no chat, pode mandar áudio se achar necessário, eu vou liberar uma lista de exercício entre 3 e 4 horas da tarde. E é isso aí. Se tiverem qualquer pergunta aí com relação a esse conteúdo ou conteúdos anteriores, é só mandar lá no chat que eu prontamente vou respondê-los. É isso aí. Agradeço a todos mais uma vez. Bons estudos. Até.